Vamos preparar o nosso coração para buscar ao Senhor, porque só dessa forma é que nós vamos ver a mão de Deus operando em nosso favor. A gente tem de olhar para a palavra de Deus, temos de aprender nas Escrituras, porque fora dela só tem engano. Em sua oração, Jesus pediu ao Pai que nos santificasse na palavra. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nunca saia da palavra de Deus. Em qualquer situação, não se apresse em querer resolver o caso. Surgiu um problema, veio um contratempo, apareceu uma oportunidade, você diz: espera aí, a palavra de Deus diz isso, e sempre fique na palavra de Deus. Desta maneira você estará vivendo em santidade. O que a Bíblia diz jamais será negado. Deus nunca deixou de cumprir sequer uma de suas promessas. Tudo quanto está escrito na Bíblia, se ainda não se cumpriu, pode ter certeza que haverá de se cumprir. Há coisas que são futuras, mas certamente se cumprirão. Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não haverá de passar. Na verdade, disse ele que tudo se cumprirá antes que a terra e os céus deixem de existir. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 18, diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Então fique atento, preste atenção no que vamos estudar hoje, porque durante a pregação o Senhor Deus pode falar ao seu coração algo sobre o que Ele quer fazer na sua vida. E se você entender o que Ele quer de você e colocar em prática, pode ter certeza que aquilo que você sentiu no coração pela pregação da palavra, Ele há de cumprir em você. Vamos agora para Efésios capítulo 5, versículos 6 ao 8. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que está dizendo aqui é que você precisa tomar muito cuidado para não se deixar levar pela lábia de pessoas que dizem ser de Deus, se vestem como sacerdotes, mas que ensinam coisas que não são verdadeiras. O que o apóstolo Paulo quis dizer com ninguém vos engane com palavras vãs? O que são palavras vãs? São coisas inventadas pelo ser humano, ou até mesmo colocadas na mente do ser humano pelo próprio Satanás, para afastá-lo da fé verdadeira em Cristo. Todo ensinamento contrário ao que diz as Sagradas Escrituras são palavras vãs, são invenções, são mentiras que nunca se cumprirão. Tudo que te ensinaram de modo diferente do que a Bíblia diz é mentira. Esse negócio de fazer penitência, sacrifício, simpatia, trabalho na encruzilhada, mata virgem, cachoeira, não trazem benefício algum. E nem essas rezas que as pessoas ficam repetindo a mesma coisa o tempo todo. Tudo isso são palavras vãs. Jesus falou que o que você pedir ao Pai em nome dele, ele fará. Mas o que você pede para outro, ninguém fará. Porque ninguém que já morreu pode interceder por você. Não tem santo, não tem senhora, não tem esse negócio de pedir para a mãe, porque a mãe vai pedir para o filho e o filho vai pedir tudo balela. Maria, mãe de Jesus, já morreu. Não adianta eu rezar para ela, porque defunto não ouve, não diz nada e não intercede por ninguém. Os santos do passado já morreram, e mesmo quando vivos, eles não tinham nenhum poder, eram iguaizinhos a mim e a você. A palavra santo significa separado para Deus. Toda pessoa que deixa o pecado e passa a viver de acordo com as Sagradas Escrituras, ela se torna santo. Isso é propriedade de Deus, apta para ser usada por Deus para fazer a sua obra. Então esquece esse negócio que te ensinaram que santo é aquele boneco, aquela estátua. Não. Se você passar a ouvir a palavra de Deus e fazer como Ele manda, você é santificado por Ele. Você se torna santo. Isso
é o que significa a palavra santo. Mas isso não quer dizer que você vai ter algum poder. Não quer dizer que essa pessoa que se tornou santa, ela recebeu poder. Ela é sim revestida de autoridade para fazer a obra em nome de Jesus. Porque sem ele, ninguém pode fazer coisa alguma. Sem Jesus, ninguém faz nada. Todos os milagres e curas que foram operados pelos servos de Deus no passado foram realizados por Deus por intermédio da sua palavra, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ninguém operou algum milagre por si mesmo, e nem quando estava vivo, muito menos agora depois de morto. Então não se deixe levar por palavras vãs, por ensinamentos mentirosos que não vão te levar a nada. Por isso não adianta a pessoa rezar, pedir para nenhum outro, porque o Pai ouve somente a seu Filho, a quem ele enviou para nos salvar. Deus não enviou nenhum outro para morrer no seu lugar, nenhum outro para fazer algo a seu favor. Está escrito que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está escrito assim, Atos capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Isso o apóstolo Pedro estava falando após ter curado um homem que era aleijado de nascença. E esse homem agora estava no templo, diante de todos, andando, saltando e louvando a Deus. E o povo estava admirado, achando que Pedro tinha feito aquele milagre. Pedro e João. Então Pedro deu essa explicação, que fique sabendo de todos vocês que esse homem está aqui são diante de vós, pelo nome de Jesus Cristo, a quem vós matastes e crucificastes. E Pedro continuou dizendo, então, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, falando de Jesus, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens que devamos ser salvos. É preciso acordar para a verdade. Por causa de seguir essas mentiras que vêm sendo ensinadas há muitos anos, por causa dessas práticas religiosas contrárias a que diz a palavra de Deus, por causa de ficar rezando, acendendo vela, fazendo promessa para o santo, que muita gente está provocando a Deus. Estão chamando para si a ira de Deus. E é isso que diz aqui em Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No versículo 7 diz, portanto, não sejais participantes com eles. Meu querido, minha querida, dê ouvidos à palavra de Deus. Se até então você estava participando destas coisas, pule fora disso. Veja o que está escrito no livro das Revelações, chamado Apocalipse, no capítulo 18. Diz assim, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E exclamou com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante e cúmplices dos seus pecados.
e para que não incorras nas suas pragas e flagelos. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Depois você leia todo o capítulo 18 de Apocalipse. O que eu quero aqui é só explicar uma coisa. É uma coisa muito séria isso. Essa religião tem levado as pessoas a se prostituírem na fé, adorando, venerando uma porção de coisas que não podem coisa alguma. Eles ensinam o povo a rezar palavras vãs repetições, ficam repetindo as coisas sem nexo, palavras decoradas, como se fosse um papagaio. Repetem diversas vezes a mesma coisa. Coitados, precisam ouvir o Evangelho. Não esse monte de balela que andam dizendo por aí. O apóstolo Paulo pregou dizendo: não vos deixeis enganar por palavras vãs. Esse recado é para você, é para mim, é para todas as pessoas que um dia se deixaram levar por conversa boba. Não vos deixeis enganar por palavras vãs. Porque outrora, continuou dizendo o apóstolo Paulo, porque outrora, quer dizer, em outro tempo, no passado, erais trevas. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade se tornou em trevas e ficou sujeita à vontade do maligno. O inimigo nos usava, como ele ainda usa muita gente, para fazer coisas erradas. Muitos hoje, até mesmo dentro das igrejas, estão se sujeitando à vontade do diabo. Porque estão dando ouvidos a palavras vãs. Não vigia na palavra de Deus. A pessoa se deixa levar, aceita a tentação, faz o que não devia fazer e depois quebra a cara completamente. O pior disso tudo é que a pessoa que ainda está em trevas, preste atenção nisso, a pessoa que ainda anda em trevas, ela se torna um perigo para os próprios familiares. Jesus disse que chegará o dia em que os próprios familiares se levantarão uns contra os outros, e isso porque uns estarão servindo a Deus e os outros dominados pelas forças das trevas. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 9, Jesus dizendo: mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Versículo 12 agora. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Lucas capítulo 21, versículo 16 ao 19, Jesus continua falando: e até pelos pais e irmãos, e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Meu irmão, minha irmã, temos de pregar o Evangelho. Coloque isso no seu coração. Você tem que pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei pregar. Indique os nossos vídeos. Convide as pessoas da sua família para assistir os vídeos junto com você. Hoje temos esse negócio de Smart TV, todo mundo conecta na internet. Você acessa o nosso canal no YouTube e assiste os vídeos. Junto com seus parentes, amigos, indique para eles, porque ouvindo a palavra de Deus, eles vão deixar de seguir essas palavras vãs, vão deixar de ser trevas e vão ser filhos da luz, como você. Então você terá livrado a alma deles da perdição e você também deixará de correr esse risco de ser amanhã, depois, quando vier o dia mau sobre a humanidade, de ser perseguido e de ser entregue por um familiar para a morte. Para você acessar o nosso canal no YouTube, na Smart TV, é uma coisa muito fácil. Você vai clicar naquela caixinha de pesquisa, abre a caixa de pesquisa e digita lá: Leia a Bíblia com o tio Laércio. E manda pesquisar. Vai aparecer o ícone
e você clica ali, então vai cair no nosso canal, onde nós temos centenas de vídeos. Então, pregue o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. Não podemos aceitar que o diabo domine sobre a vida de quem quer que seja. Temos de esforçar para levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas que alcançarmos, principalmente aos nossos familiares. Porque mesmo os nossos parentes mais queridos, as pessoas que mais amamos, se elas ainda não tiveram esse encontro com Jesus, ainda não nasceram de novo, elas são trevas. Se ela ainda não conheceu Jesus, ainda não prestou atenção, não abriu o coração para o Evangelho e não se converteu, não recebeu Jesus, não passou pelo novo nascimento, é trevas. E amanhã depois ela pode se levantar contra você e te causar o mal. É isso que a Bíblia diz. A coisa é muito séria. Então, qualquer pessoa dominada pelas trevas, pelo inimigo, pode agir amanhã da forma mais suja, mais perversa que se possa imaginar para te prejudicar. Até mesmo a pessoa mais querida, o familiar, o filho, a filha, o pai, a mãe, a nora, a sogra, o tio, a tia querido, o avô, a avó, se não for uma pessoa liberta, pode ser usada pelo diabo para arruinar a sua vida. Isso sem falar que eles próprios estarão perdidos por toda a eternidade. Não pense você que a pessoa que você tanto ama será incapaz de fazer algo contra você, porque não será. Se a pessoa não é uma pessoa salva, quando a coisa apertar para o lado dela ou dele, não hão de medir consequências. Na primeira oportunidade, vão se levantar contra você. Por isso é preciso pregar o Evangelho, iluminar essas pessoas o quanto antes, tirando elas das garras do inimigo. Mas também é preciso olhar por nós mesmos. Diz em Efésios 5:8, pois no passado erais trevas. No passado nós éramos trevas também, mas agora, diz o apóstolo Paulo, sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Então preste atenção. A partir do momento em que você dá ouvidos à palavra de Deus, o seu entendimento se ilumina. Você deixa de acreditar nas mentiras do diabo. Você aprende a verdade. E quando se aprende a verdade, que é a palavra de Deus, a pessoa deixa de ser trevas e passa a ser luz. Ou seja, a mente dela deixa de ser manipulada pelo diabo. E essa pessoa passa a ver claramente. E o diabo não pode mais enganá-la. Ela se tornou luz, uma pessoa esclarecida, conhecedora da verdade. E agora compete a ela andar como filha ou filho da luz. Andar naquele entendimento que Deus deu para ela, para que o diabo não venha novamente a arrebatá-la e a assenhorear-se dela. A partir do momento que a pessoa passa pelo novo nascimento e recebe o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa recebe uma marca espiritual, um carimbo que diz claramente no mundo espiritual, essa pessoa pertence a Deus. Ela recebe vestes novas, limpas, e ela passa a ser vista no mundo espiritual como propriedade de Deus. Anjos e demônios veem isso e são obrigados a respeitar essa marca. Paulo disse, andai como filhos da luz. Para quê? Para que você não venha a se sujar, não venha a manchar as suas vestes espirituais. Porque estando dentro da palavra, não importa quem você seja. Você pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa importante, pode ser uma pessoa com muitos recursos, com poucos recursos ou com nenhum recurso, uma pessoa que não cresceu muito ou alguém que cresceu demais. O que importa é que agora você é luz no Senhor. A aprovação pode vir do jeito que vier. A coisa pode ficar feia, o seu mundo pode virar de cabeça para baixo. Você não se desespera. Não precisa pensar também, agora eu vou buscar a Deus. Não, você já é luz. Se você vive em comunhão com Deus, você já foi revestido de autoridade no mundo espiritual para fazer a obra. Então o que você tem de fazer? Tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e enfrentar o inimigo, e expulsar o mal da sua vida.
Num próximo vídeo aí eu vou falar sobre a espada do Espírito. Mas por enquanto você tem que saber isso. A espada que você vai enfrentar o inimigo é a palavra de Deus. Então você tem de tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, enfrentar ele e expulsar ele da sua vida. Porque derrotado ele já foi. Jesus já o despojou de toda autoridade e triunfou sobre ele na cruz. Então Paulo continua dizendo aqui, andai como filhos da luz. Colossenses 2,8 diz, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. Preste atenção na palavra de Deus. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo, e não em Cristo. Porque somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Habita corporalmente. Em seu corpo tem de habitar a plenitude de Deus. Onde habita a plenitude de Deus, meu irmão? Não tem doença, não tem fraqueza, não tem mágoa, não tem tristeza, não tem sofrimento. Você é vitorioso em tudo. Então preste atenção no que diz o versículo 10 agora, de Colossenses capítulo 2. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, não se deixe enganar. Meu irmão, não deixe o diabo te enganar, dizendo que você não passa de um mero pecador, que você não é digno de ser abençoado, que você não merece ser curado, que não merece ser feliz. Conversa. Claro que não é pelos nossos méritos que nós fomos aceitos na família de Deus, mas pelo seu amor e pela sua graça. E isso não há demônio algum que possa anular. Em Cristo fomos aperfeiçoados, isto é, fomos feitos novas criaturas, fomos recriados nele, os nossos erros, os nossos pecados foram apagados. Está escrito aqui, ele é o cabeça de todo poder e autoridade, e nele fostes circuncidados não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, isso é, a lei das ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então nós que já somos de Cristo, que já ouvimos o Evangelho e aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós precisamos a cada dia reavivar a nossa fé, para que o diabo não encontre uma brecha para entrar na nossa vida. Porque se ele encontrar sequer uma dúvida no seu coração, um esquecimento que você tiver da palavra, da promessa de Deus, ele vem e pode colocar doença em você, pode colocar a mágoa no seu coração, a tristeza, tira a sua felicidade de alguma forma. Então você precisa a cada dia reavivar a sua fé com isso. Você foi feito nova criatura. No passado erais trevas, mas agora sois filhos da luz. Andai como filhos da luz. Não aceite nada que venha do inimigo. Como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia todos os dias, ouvindo a pregação da palavra, orando, me consagrando a Deus, buscando viver em santidade, porque quando vier o mal, você então toma uma posição, enfrenta o inimigo e diz para ele, em nome de Jesus, aqui você não vai entrar.
Veio uma doença, veio uma dor, em nome de Jesus, aqui você não entra. No meu corpo não. Você amarra aquele mal, manda embora em nome de Jesus. O poder de Deus está em mim, e você diz para ele, aqui você não vai entrar, o poder de Deus está em mim. Então você fica firme, ele vai insistir, você continua firme. O bicho faz resistência porque ele sabe que muitas pessoas são volúveis, não são firmes. Então ele tenta, ele segura como pode. Às vezes ele já tá no chão, você já está com o pé na garganta dele, mas ele continua segurando ali com a unha, continua fazendo ameaças, e aí você vacila, duvida que Deus te deu a vitória, e aí você pensa, não aconteceu, não tem jeito. Aí ele se levanta e volta a dominar você. Lembre-se de uma coisa, você é luz no Senhor. Aconteça o que acontecer, você não esqueça, eu sou luz no Senhor. Você vai para a palavra de Deus, medita, ela se abre para você e numa revelação que Deus te dá, você se fortalece, concentra a sua fé, reivindica seus direitos, determina a bênção e o poder de Deus cumpre o que está escrito. Tem coisas que o resultado é na hora, mas tem casos que levam tempo. O importante é a pessoa ficar firme na fé, não esmorecer, não abandonar o caso. Quando se leva um assunto à presença de Deus, é como se nós abríssemos um processo espiritual. E alguns processos levam tempo para se concluir. É preciso que vá se juntando provas, testemunhas, etc., até que se chegue à conclusão. Por isso, quando você levar um caso a Deus, preste atenção, porque é nisso aí que a pessoa às vezes perde a bênção. Quando você levar um caso a Deus, teve um problema, tem que levar a Deus. E você levou um caso a Deus, você fique firme no seu propósito. Quando você entender pela leitura ou pregação da palavra que algo te pertence, então você segure aquilo que Deus te revelou. Segure aquela bênção, porque no tempo certo ela virá. Veja o caso de Abraão. O Senhor mandou que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas se ele pudesse. Diz assim, assim será a tua descendência. Quando Deus disse isso para Abrão, o nome dele não era ainda Abraão, era Abrão. E ele já era velho, ele devia ter entre 84 e 85 anos. Porque isso foi antes dele ter um filho com a escrava. Quando Ismael nasceu, Abraão estava com 86 anos. Então, muito antes de Ismael nascer, né, quando ele estava com 84, 85 anos, Deus levou ele para fora e falou com ele, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. E Deus disse para ele, então, assim será a tua descendência. Então, de modo que Abrão já era velho quando Deus falou com ele. E Sara, sua mulher, também era estéril, além de velha. E o que Abrão estava ouvindo era algo impossível de acreditar. Às vezes nós lemos na Bíblia que Deus fez uma promessa para nós e nós não acreditamos. A gente pensa, isso é impossível de acontecer. Às vezes Deus fala no seu coração que Ele vai te colocar como um grande empresário, uma grande empresária, uma pessoa de sucesso. Você pensa, isso é impossível, não vai acontecer nunca. O que Deus prometeu para Abrão era impossível. Como é que ele, já sendo velho, a sua mulher também velha e ainda por cima estéril, poderiam ter filhos? Mas Abrão não duvidou. Passaram-se 14 anos. E quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E firmarei o meu pacto contigo e te farei multiplicar grandemente. E não serás mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações eu te constituí. E o que foi que ele fez então? Quando ele ouviu isso, ele creu no Senhor Deus.
Está escrito, ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que ainda não existem. Diz em Romanos capítulo 4, versículo 18, Abraão esperando contra a esperança, porque ele já não tinha mais esperança de ter filhos. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele e sua esposa já avançados em idade, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que aquele que prometera era poderoso para cumprir o que dissera, pelo que isso lhe foi imputado por justiça. É assim que funciona. Primeiro você dá ouvidos à voz de Deus. Entende o que ele fala no seu coração. Assume a promessa que ele te fez entender. Se você entender que tem feito coisa errada, então você se acerta. E fica firme, não abre mão daquela promessa. Não abre mão dos seus direitos. Não abaixa a cabeça para o diabo. Não entrega os pontos. Fica de cabeça erguida. Cada dia você vai aprendendo mais, aos poucos você vai entendendo, vai tomando posse e no momento certo você dá uma ordem e Deus então confirma aquilo que você disser. Porque ele disse em Isaías 44, 26, sou eu que confirmo a palavra do meu servo. E ele confirma. É dessa forma que você se torna uma pessoa vitoriosa em tudo. Não que você seja o tal, mas porque você é luz no Senhor. E ele mesmo haverá de confirmar tudo quanto você disser, tudo quanto você determinar em nome dele. Tudo isso em Jesus, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Diga assim seja. Feche os olhos então, curve a cabeça, vamos orar agora. Senhor Deus, venho interceder por aqueles que pediram a minha oração, pessoas que se inscreveram no meu canal, ou que deixaram seus nomes no Facebook, no YouTube, pedindo a minha oração. Eu oro por estes, Pai. Quantas pessoas estão vivendo em trevas, dominados pelo engano, dominados pelo inimigo, e talvez essa pessoa tenha orado, mas de forma errada. Ela ora e não está conseguindo vencer os ataques malignos. Os pedidos que ela faz não estão sendo atendidos. Mas, Pai, agora é diferente. Essa pessoa ouviu a pregação do Evangelho, abriu o seu coração e ela entendeu que Jesus veio para libertá-la da opressão do inimigo. Ao aceitar Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa se tornou luz no Senhor. Pai, eu não sei o que está tirando a paz dessa pessoa, mas eu venho a Ti em nome de Jesus para reverter essa situação. O Senhor disse que tudo que ligarmos na terra também será ligado no céu. Então eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, nós amarramos agora todo o poder das trevas, desfazemos toda a obra do inimigo e ordenamos ao espírito de enfermidade, de miséria, de brigas, ao espírito do vício, espírito do adultério, da prostituição, dos furtos, da mentira, do engano, de todo e qualquer mal, que saia agora em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que orou com fé, ela está abençoada para a sua glória. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, e eu digo ao mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai! E você diz amém. Graças a Deus.